Bom dia a todos. Para quem já me conhece, sou Wilson José Marques, um irmão em Cristo. Nada mais, né? Eu quero lhe deixar uma palavra para você. Não sei se você já ouviu falar, né, do véu de Moisés. Tem igreja que até usa véu, né? Mas não vou comentar sobre isso. O véu, né? Aqui, ó, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Que significa isso, liberdade? Por quê? Jesus nos libertou do império das trevas para o reino do amor de Cristo. Se a pessoa não tem liberdade, ela está presa ainda em alguma coisa. Liberdade é você obedecer a Deus, não ao mundo, não ao pecado, né? Não à obediência da carne. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 3:12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de uma ousadia no falar. E não somos como Moisés. Nós não somos mais como Moisés, que punha o véu sobre a cabeça, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvaneceia. Quer dizer, aquele brilho que Moisés tinha quando ele no monte, com o tempo ia sumindo, e ele colocava um véu para eles não perceberem. Então vamos colocar assim, quer dizer que se não tivesse mais brilho, não era mais a mesma coisa. Parecia que não tinha mais um respeito, né? Sei lá. Parece que tinha que ter um brilho para poder a pessoa, né? É mais ou menos assim, né? Eu não quero ficar tocando nesse assunto, porque parece que as pessoas olham para isso. Ela olha para o véu. Né? O que significa esse véu? Vamos analisar. Muitas vezes as pessoas estão colocando a sua fé em quê? No homem. Eles colocavam a fé no Moisés, porque Moisés ia buscar a lei, eles, enquanto estivesse vendo aquele vídeo, ficavam lá, olhando para o brilho, né, daquele, tinha um brilho, algo, né? A gente não tem que ficar olhando para algo, não precisamos de nada para chamar atenção. Não precisamos de um ídolo, não precisamos de uma toalhinha, não precisamos de um óleo ungido. É fé. Tudo é pela fé hoje. Se você quiser ver resposta na sua oração, tem que viver por fé, para ver, realizar, como diz em Hebreus 11. E o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você não tem que ver para crer, você tem que crer para ver o milagre. Mas, voltando lá, mas o sentido deles embotaram. O sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é movido. Quando você se converte em Cristo Jesus, esse véu ele é retirado. Por isso que as pessoas não se convertem. Agora, não se converte por causa do véu ou por um outro motivo? Qual é esse motivo do véu permanecer? Por algum motivo, esse véu permanece e eles não se convertem. Vamos ver. Mas até hoje, né? Lido que Moisés, o véu pôs sobre eles, esse véu está colocado sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então precisa acontecer algo. Precisa se converter no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Por isso que a vida de pessoas não muda. Porque Jesus disse que ele é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não adianta. O véu permanece, a pessoa não tem revelação, ela vive no mundo sem luz. Jesus é a luz do mundo, ela não tem essa luz.
Pode um cego guiar outro cego? Não é mesmo? Então, ó, quando, porém, alguns deles se convertem, olha só, não está falando nem de metade, né? De uma multidão, alguns. Lembra de quem recebeu a cura de 12 anos do fluxo de sangue no meio daquela multidão? Todos tocavam e só ela foi curada? Por que só ela? Saiu virtude de Jesus, saiu poder, porque ela dizia continuamente, se eu tocar, ficarei curada. Ela tinha fé para isso. E a ação dela mostrou a fé que ela tinha. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Meu Deus. Quando o Espírito do Senhor está ali, aonde que ele vai estar? O Espírito do Senhor vai estar em cima de um púlpito, o Espírito do Senhor vai estar no templo, o Espírito do Senhor vai estar em paredes, num óleo, em algum lugar. Aonde que o Espírito do Senhor quer habitar? Quer estar? Jesus disse que enviaria um Consolador e vai estar conosco para sempre. Sabe o que significa isso? Será que está faltando fé nas pessoas? Fé no Espírito Santo? Porque Jesus ele não está aqui no mundo mais. Jesus está com Deus. Mas ele deixou a palavra que ele enviou do Pai. Jesus disse, as palavras que eu as trago, não as trago de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Então não é qualquer palavra. Não foi dele mesmo. Ele mesmo está dizendo que ele trouxe uma palavra do Pai. O Pai que está nele fazia a obra. Quem via ele, vinha Deus. Então, o que acontece? É Cristo. Ora, vamos voltar lá. E todos, aí ó, ora, o Senhor é o Espírito e onde o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Que liberdade é essa? Em que as pessoas ficam presas? Principalmente no pecado. Porque a carne é pecar, ela peca. Ninguém é santinho aqui na terra. Seja santo como eu sou santo. Mas não está dizendo que você é igual a Jesus. Somos parecidos. Vamos imitá-lo. Mas você vai dizer que não peca todo dia? Ou será que eu estou falando alguma coisa o contrário à palavra do Senhor? Quer dizer que você nunca peca. Num dia todo, você não fala uma besteira, você não fala sem pensar, você não pensa em algumas coisas erradas, você não vê nada. Peca todos os dias. E a palavra de Deus disse, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Está escrito na palavra, não é? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E aí? Porque ele não pecou, vamos supor, eu pequei e estou dizendo que não tem pecado. E não peca todo dia? Por que peca? Porque é uma luta contra a carne. A carne, ela só deseja o pecado, as coisas do mundo. Por isso que peca. E há uma luta contra o Espírito. Essa luta contra o Espírito é normal. Por quê? Você não morreu ainda. Você está na carne. A carne é uma luta contra o Espírito. E quem é que te ajuda nessa luta? Não é o Espírito Santo? Então, para isso, ele está em nós para nos ajudar. Quando você age, quando você fala, quando você pensa, você vai falar, Senhor, eu errei, e o Espírito Santo vai atuar e vai fazer a mudança. É por ali, é por aqui. Entendeu? Vamos lá. Ora, então quer dizer, há liberdade. A pessoa está acorrentada. Por exemplo, Jesus não fala, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, seu nome é escrito no livro da vida, recebe a marca do Espírito Santo, ele habita em você, você passa a ser propriedade exclusiva do Senhor, passa a pertencer ao reino dos céus, você está no mundo, mas não é mais deste mundo. Muitas coisas acontecem.
e tem gente que não tem fé no Espírito Santo. Parece que o ser humano quer fazer o papel de Deus. Apesar que Jesus diz, vós sois Deus. Mas peraí. Quem atua é Deus. Você é uma ferramenta. Moisés foi lá. Deus falou, vai Moisés salvar o meu povo. É o homem que tem que ir. Mas Deus vai operar através do Espírito Santo. Então a pessoa tem que entender que ela é dependente de Deus. Todos nós temos que acreditar no Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu creio nele, é o Espírito Santo que vai me guiar, gente. É o Espírito Santo que vai dar direção. Muitas pessoas estão ocupando o lugar de Deus e não dando lugar a ele. Faz do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que tem que é desse jeito, eu que mando aqui, eu que sou o dono da igreja. É mais ou menos assim. Eu já vi o pastor falando isso. Aqui quem manda sou eu. Tá certo, ele manda. Então Deus não manda em nada ali. Infelizmente, eu vou ter que fazer algumas comparações. Tem pessoas que estão ocupando o lugar de Deus e não é assim. Sabe que não é. Elas querem fazer do jeito delas. Em vez de pregar a palavra, as palavras que saem da boca delas, às vezes não está coincidindo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo não mandou falar nada daquilo que a pessoa está falando. E por que estão... Olha só o que está acontecendo na igreja. Voltando lá, depois eu mudo. E todos nós, com o rosto desvendado, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Com a imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, há liberdade. Somos transformados nos dias, né? Todos nós com o rosto desvendado, tirado, aquele véu que espiritual está no rosto dela. Ela tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. E o que faz, muitas das vezes, essa pessoa, o véu permanecer? O que faz? Vamos lá, ó. Todos nós com o rosto desvendado. Vamos lá, mas pelo que tendo o ministério segundo... Não era isso que eu queria ler, tinha uma outra coisa que eu falava. Eu vou chegar lá. Então o véu só vai ser retirado quando a pessoa se converter em Cristo. Entendeu? Enquanto ela não se converter, e por que ela não se converte? Deixa eu ver aqui, começar na carta escrita. Somos a carta escrita, está falando ali, filho de Israel, tendo de ter terminação desvaiada, porque o ser desvaneceu, a glória do Senhor, por conta da verdade. Não é isso aqui que eu quero dizer. Aqui está dizendo que precisa se converter para tirar o véu. Agora nós vamos para Mateus 13, 14. Eu vou ler do 14 já. Aqui está falando a parábola. Jesus está explicando a palavra do semeador, da semente que caiu na beira da estrada. Eu já estou aqui lendo, vou ler o 14, 13 e 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. O véu só vai ser retirado quando a pessoa nascer de novo, ela se converter em Cristo Jesus. Ela é retirada do império da fé para o reino do amor de Cristo. Aí é diferente. Então aqui, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Como assim? Ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ela está vendo, mas não percebe. Por quê? Olha lá. O porquê de algumas coisas que não muda na vida de uma pessoa. Não é o mundo que tem que mudar. Quem tem que mudar é o ser humano. Porque o coração desse povo está endurecido.
de mau agrado ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Para não suceder que vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e entendam com o seu coração e se convertam e sejam por mim curados. Coração duro. Entendeu bem? Porque a pessoa não é sensível de coração. Em Marcos 3,5, Jesus ficou profundamente entristecido quando olhou para aquele povo. Por causa do coração duro. O que entristece a Deus é isso. É um coração duro. Você sabe o que significa um coração duro? O que você entende por isso? A pessoa não quer dar ouvido. Ela não quer ouvir a palavra de Deus, ela não quer entender, ela não diz que não crê na Bíblia, que é do jeito dela, e não é assim. Ela só vai ser curada se ela não tiver um coração duro, e não é Deus que vai fazer isso. Tem coisas que o homem tem que fazer, é o homem que tem que fazer. Quando Jesus disse lá para Lázaro, falou lá que de curar lá, falou assim, retirai a pedra. Quem tinha que retirar a pedra é o homem. Jesus não foi retirar a pedra. Ele podia fazer no estalar de dedo aquela pedra sair. Jesus disse, a palavra de Deus disse assim, que Deus vai tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Mas quando ele vai fazer isso? Quando a pessoa der ouvido a Deus. Você já parou para pensar? Você já imagina uma pessoa que não dá ouvido? Você fala, ela não quer saber, é do jeito dela, é mais ou menos assim. Eu não creio na Bíblia, eu não quero saber de Deus, ela não se dobra. Vamos analisar os dois lá na cruz, os dois ladrões. Um falou, por que você não desce da cruz, salva a ti mesmo e salva nós? O outro repreendeu ele dizendo, você não reconhece ele estando no meio de nós? Nós fizemos, nós estamos pagando o que a gente merece, que nós fizemos. Mas Jesus não tinha feito nada. Ele reconheceu Cristo. Enquanto a pessoa não reconhecer Jesus como o único Senhor que sofreu numa cruz, pagou o preço, morreu, sofreu por nós. Se a pessoa não reconhecer isso, e elas ficam fazendo perguntas. Quem escreveu a Bíblia? Quem fez isso? Como é que você prova? Sabe? É igualzinho aqueles pessoal da lei. É a mesma coisa, é pior ainda, vamos colocar assim. Pior, porque eles faziam o que estava na lei. Eles aprenderam daquele jeito. Mas a pessoa não busca Deus. Ela pode ser qual religião que for, espírita, seja qual for. Mas eu tenho que entender alguma coisa, eu tenho que entender que existe Deus e o Espírito Santo e eu preciso buscar esse entendimento. Não, peraí, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que ter uma resposta. Será que o caminho que eu estou caminhando, esse caminho que eu estou indo, vai me levar à salvação? Será que você vê o mancebo rico? Ele fazia tudo, ele era um homem que praticava a religião. Ele praticava, era perfeito. Mas Jesus viu o coração daquele homem. O coração dele, ele não colocava Deus em primeiro lugar. Tem uma palavra que eu não lembro onde está escrito, mas está escrito assim, que nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Em todos, sabe todos os caminhos? Na sua vida, no seu trabalho, no dia a dia, no acordar, no levantar. Reconhecer como eu reconheço. Se não for Deus na minha vida, eu não tinha comprado carro. Se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha emprego. Se não fosse Deus, e isso não tinha acontecido. Reconhecer Deus em tudo. Se Deus não der o ar para respirar, se Deus permitir a morte, você não tem nada, meu filho. Você pode ter riquezas e mais riquezas. Mas se no estalar de Deus você vier um câncer, e aí? O que você vai fazer de todo o dinheiro que você tem? Não vai fazer nada, não vai aproveitar nada. Se você ficar doente, você não come, não se diverte, não faz nada. O que adianta? Se você tem riqueza, reconheça Deus na sua vida. Se você está doente, reconheça a Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida. Um coração duro, permanece o véu.
A palavra não vai ser revelada. Deus não vai se revelar para não ser curado. É isso que Deus vai fazer. Tem coisa que o homem tem que fazer. Por isso que muitas pessoas, a palavra de Deus diz assim, ó, que Jesus está na porta batendo, mas quem tem que abrir é o homem para Deus entrar. Eu tenho que abrir essa porta para Deus entrar. Senão, sem Jesus, não tem vida. Só tem morte. Então eu estou deixando essa palavra, porque o que impede de uma pessoa a falta de entendimento, a falta de conhecimento? O que eu tenho que pedir para Deus então? Senhor, eu quero curar. Mas peça entendimento. Senhor, eu não estou entendendo. Eu estou doente, eu estou com um problema, eu estou passando por isso, eu peco aqui, eu peco ali, eu faço isso. Senhor, eu não quero fazer, me ajuda. Quando Átila entendeu que ele não conseguiria sozinho, só Deus, quando ele abriu mão, Senhor, eu não vou, como é que ele falou? Eu lembro, ele que fala direitinho sobre isso. Enquanto ele não entendeu que não é ele, tem coisa que é Deus que vai fazer e tem coisa que eu tenho que fazer. Enquanto eu não me dobrar, não entender que só Deus pode mudar meu entendimento, a minha mente, me dar sabedoria, me dar o conhecimento, entender que eu preciso dele. Senhor, eu estou necessitado, mas tem gente que é orgulhosa. Sabe o orgulho? Tem gente que é tão orgulhoso e é o mesmo pecado de Satanás. Satanás diz que ia ser maior do que Deus. Olha o que aconteceu. O pecado originou-se lá no céu, no coração de Lúcifer. Entendeu? Então a gente, para algo na nossa vida, precisa ter uma comunhão com Deus. A comunhão com Deus não é você viver e morar dentro de uma igreja. Porque Deus não habita dentro de templo. Ele habita no homem. Não é o templo. O templo vamos colocar, é passageiro. Você vai lá 2 horinhas. Mas você tem o dia todo para glorificar o nome do Senhor. No dia todo. Quando você sair lá de dentro, o que você vai fazer? Perante os problemas que você vai enfrentar. Perante o pecado. Você vai glorificar Deus na sua vida, em todos os momentos? Você vai reconhecer Ele na sua vida, em todos os caminhos? É aí que vai ver se realmente essa pessoa tem o Espírito Santo. Tem pessoas que estão como aquele povo no deserto. O véu está sobre ela. Ela está lá dentro da igreja, está no sistema religioso. A preocupação não é das pessoas que está. As pessoas estão preocupadas com o desengrejado. Mas deveria se preocupar, não é com eles não. O porquê que está acontecendo isso? Muitos estão saindo da igreja. Está saindo por quê? Ela está saindo por acaso? Ou o próprio Deus está tirando? Qual é o motivo? Jesus deixou as 99 lá no deserto e foi atrás da ovelha perdida. O que é ir atrás de uma ovelha perdida? E o que significa isso? O que estão pregando em cima do altar? Deveria se preocupar com o ministério. Será que esse ministério está agradando a Deus? Será que nós estamos pregando realmente? Estamos vivendo o que prega? Será que nós não estamos arrancando o couro das ovelhas, não estamos inventando nada? Nós estamos falando que os mentirosos vão entrar, que os ladrões não entrarão no céu? E ladrão, quem é ladrão? Está falando para o povo ou estou falando para sacerdote? Quem são os ladrões? Quem são os mentirosos? Está falando para o povo ou estou falando para o sacerdote? Vamos analisar o que a igreja, o sistema religioso de hoje, que está desse jeito envergonhando o nome de Jesus. Quando eles falam da Santa Ceia, que não existe Santa Ceia, que Jesus fala, aquele que come o pão indignamente,
Não está falando de comer um pedacinho de pão dentro da igreja e tomar um copinho de suco, não. Porque a ceia lá era comer mesmo. Inventaram, espiritualizaram e assim é o sistema religioso. Põe medo, prega o medo, fala que se você não der o dízimo, vai para o inferno. Aonde está escrito isso? Jesus andou pregando dízimo para as pessoas? Quando Jesus fala sobre dízimo, para os sacerdotes, fazeis isto, e não deveria negligenciar os mais importantes da lei: juízo, caridade, que é o amor, e a justiça. Aonde que estão vivendo isso dentro do ministério? Você acha que o povo já não está cansado de tanta hipocrisia? Mateus 23, se você ler, fala para quem? Está falando para mim ou está falando para os sacerdotes, para aqueles que estão dentro da igreja, os principais? Nós não estamos falando de pastorzinho, não. Que tem pastor que já se matou, tem pastor que a mulher já largou ele. Por quê? Porque vive para o ministério, não vive para Deus. Infelizmente, a ganância, o Deus Mamon está dentro da igreja. Cobram caro para pregar. Nós não estamos falando de pastorzinho, não, gente. Certo? Porque eles não vivem. Eles não cuidam da família, que o ministério é a família. Eles querem exigir do pastor dinheiro e povo dentro da igreja. Isso é verdade. Eu estou pregando alguma mentira? Será que eu sou hipócrita? Hein? Leia Mateus 23. Veja a sua carapuça. Vê se serve para você. Se for para viver assim, é melhor não ter igreja, gente. É melhor não ter igreja. Hipócritas. Enganando o povo. Dizendo que vai para o inferno porque não dá o dízimo. E o dízimo é da lei. Os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Se você já está cansado desse ministério, não se preocupa. Se você quiser continuar, obedeça o sistema religioso. Tem que obedecer os da lei, né? O que Jesus falou? Quando uma pessoa sai da igreja, ele só sabe condenar as pessoas. São rebeldes. São rebeldes. Eles não são rebeldes, não. Ostentação dentro da igreja. Isso não é rebeldia, não? Quem está sendo rebelde? Quem está sendo rebelde para Deus? Ai dos pastores. Ai dos pastores naqueles dias. Que vivem essa hipocrisia dentro da igreja. É melhor não ser pastor. Foi chamado para ser pastor? Será? Ou colocar um rótulo na sua cabeça? Da onde tirou isso? O nosso apóstolo, que a gente vê dos gentios, é o Paulo. O nosso pastor se chama Jesus Cristo. A minha cobertura espiritual, o meu guia é Jesus. Ele é meu guia. Eu não preciso de comedor de arroz com feijão para mostrar para mim o que eu já sei. Eu estou mentindo? Eu sou um desviado agora, pregando a palavra para quem? De face dura? É dessa forma. Porque a gente senta no banco e tem que ouvir alguma coisa que não tem nada a ver e não está vivendo. Fazem votos, obrigam a fazer votos, ou põe carga pesada e não se move com um dedo. Leia Mateus 23. Para quem Jesus está falando? É por esses hipócritas. Enterrar pão da Santa Ceia. Eu sempre lembro disso. Está escrito isso aonde? Nem existe Santa Ceia. Não existe. Existe na mentalidade dessas pessoas que inventaram, espiritualizaram. Deus habita em templos, não de mão construída por mão de homem. Ele habita dentro de nós. Somos guiados pelo Espírito de Deus, não por um cajado, um comedor de arroz com feijão. São hipócritas. A igreja está rebelde.
E como que alguém vai estar dentro de uma igreja? Servindo a quem? O homem ou a Deus? Está na hora da igreja começar a se despertar. Pregue a salvação. Não, o povo já é salvo, mas todos nós erramos todos os dias. Temos que estar se preparando todos os dias, voltando para Deus, se afirmando. Se você tem fé, por que você não põe seu joelho dentro do seu quarto lá e pede a oferta, põe o gasofilato lá, o que for, e Deus vai enviar para você? Você não tem fé para isso, não? É voto, é voto, é voto, é voto de unção, é voto disso, voto de cura, voto... Pelo amor de Deus, gente, está obrigando o povo a fazer alguma coisa, está condenando eles para o inferno, porque estão fazendo algo que não é, eles não, nem todos se cumprem. Não tem de outra forma falar da palavra de Deus. E eu não estou nem aí o que vão achar do que eu estou falando. Você tem que olhar para a palavra. Eu não estou preocupado, não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Não estou preocupado com o que vão achar do que eu estou falando. Você não é cego. Não é cego. Eu menti aqui alguma coisa? Eu estou falando algo? Estou apontando o dedo para quem? Para quem que eu estou falando? Eu não sou hipócrita. Eu vivo a fé em Cristo, eu conheço a palavra. Eu nasci de novo. Eu tenho um testemunho. Nós somos o tempo, não é o lugar. A excelência não é lugar, gente. Meu coração tem que estar excelente para Deus. Deus não está preocupado com lugar. Gastam dinheiro de ouro, é isso, é um templo, milhões gastado em templo e o povo passando fome. Leia Mateus 23, lambe o prato, se lava por fora, mas é podre por dentro. Deveria tirar do prato e dar para o pobre. Eles faziam arrecadações. Parece que aí vem falar de uma pessoa, não lê a Bíblia não, parece que eles lê e é hipócrita. Eles arrecadavam as ofertas para quem? Ninguém tinha falta de nada. Eu não dou nada da minha igreja para ajudar alguém. Dízimo, sou eu quem... Gente, pelo amor de Deus, eu não vou engolir mais isso aí. Engole um camelo. Não, engole um mosquito e vomita um cabelo, sei lá. Fala do cisco, mas tem uma trave nos olhos. Vão se converter. Deveria ter cuidado, não é com o que estão saindo, não. Com o que estão pregando dentro da igreja. Deveria se preocupar com aqueles que pregam dentro da igreja. Estão fazendo pior do que os da lei. É melhor não ter igreja nenhuma, gente. Não é melhor. Entra no seu quarto, fala com Deus. Você não depende de igreja, não, de homem, de cobertura espiritual. Aonde que tiraram isso? Aonde que inventaram essa coisa? Que mentira! Os mentirosos não vão entrar no reino do céu. Não vão entrar. Ai dos pastores! Essa é chato, mas não tem como. Deus me chamou para aqueles que têm face dura mesmo. E eu não estou preocupado com o que você vai achar de mim. Nós temos que amar o próximo, não amar o pecado, não. Entendeu? É rebelde. Peraí, o povo é rebelde, eles não são não, né? Não são rebeldes, não. É uma hipocrisia muito grande, né? E o que Jesus veio fazer? O que Jesus falou para os hipócritas? Não é mesmo? Então, está na hora da igreja se despertar. Eu sei que não vai se despertar todo mundo. Não vai mesmo. Porque demorou para mim me despertar. Demorou. Quase 30 anos servindo o sistema religioso e eu sempre achei que a pessoa tem que ir para a igreja.
Não tem que ir. Ela vai se ela quiser. Se ela acha que precisa, porque a igreja faz um bom trabalho, eu reconheço o pastor que está lá, tem homens de Deus sim, reconheço. Mas nós temos que reconhecer que hoje tudo virou um sistema. Sem eu perceber, estou obedecendo o sistema religioso. Não estou inventando, você está vendo, está estampado, só não enxerga quem não quer. Tem gente que se faz cego, mas não enxerga. É mais ou menos desse jeito. Certo? Tem de outra forma para falar? Se você não está indo na igreja, não se preocupa não, você não está perdendo nada. Você sabe ler? Você tem boca para falar? Você tem fé que existe Deus, que Ele pode te ouvir? Entra no seu quarto e fala ao Pai, em particular, e Ele vai te ouvir. O meu filho foi liberto, não foi dentro da igreja, não. Quase 30 anos de igreja. O Átila foi liberto das drogas embaixo aqui, ele teve experiência com Deus. Enquanto Jesus falou, nunca estive em ti. Mas quando Jesus entrou nele, a palavra de Deus diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E isso aconteceu. Até hoje ele está liberto do crack. E não foi fazendo campanha, porque já fizemos várias campanhas. Você não vai mudar a vida de uma pessoa se ela não quiser. Enquanto o véu estiver sobre ela, é assim que está vivendo a maioria dos homens de Deus. São como os hipócritas da lei. O véu permanece. É orgulhoso. Não abre mão de nada. Quem manda é ele, envergonha pastores na frente dos outros, líder maior, envergonha obreiro. Obreiro tem salário? E por que você acha que o obreiro tem que obedecer mais do que um pastor? Jesus veio fazer o quê? Não veio lavar os pés? Por que vocês não lavam os pés também? Só querem sentar nas melhores cadeiras na frente, quer aparecer, quer a maior igreja. A igreja não é Jesus não, é a igreja, é o mais importante. O dinheiro é mais importante. É isso que está acontecendo. Ou será que é mentira que eu estou inventando? Eu tenho a minha fé, eu sei em quem eu creio. Eu sei. E é pela fé. Certo? Eu não estou nem aí se a pessoa vai dizer alguma coisa desviada, eu não estou nem aí. As pessoas estão fazendo as coisas erradas e está acima do altar e comendo do pão que desceu do céu. Sabe quando Jesus fala do comer o pão indignamente? Quem é o pão que desceu do céu que as pessoas comem? Não um pedacinho de pão, não. Aí é um símbolo. Lembrai disso. Mas é uma ceia que eles faziam. Espiritualizado. Não, você não vai tomar Santa Ceia. Você vai ficar no banco. Ah, você chegou atrasado, não toma Santa Ceia. E fica aquela palhaçada dentro da igreja. Virou palhaçada agora. E acha que tá, por cima da carne seca. E outra coisa. Comer do pão indignamente. Sabe para quem que Deus está falando? Você acha que Deus está falando pros doentes? Que Jesus falou que veio para os doentes, para os pobres, miseráveis. Para quem? Deus está falando para o sacerdote. Comer do pão antigamente, a palavra não é o pão que desceu do céu? Ele está sendo alimentado lá em cima do altar. Não está sendo alimentado? Comendo do pão espiritual? Isso é comer o pão indignamente. Está pecando contra Deus. Está adulterando. Está mentindo. Não está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Atrás das ovelhas perdidas, eles não fazem o que eu mando. Não fazem. A igreja para fora. Estão comendo do pão. É o sacerdote que está comendo do pão indignamente em cima do altar. E vai dar conta a Deus. Vai dar conta. Desperta, sacerdotes. Jesus está voltando. Você que ainda está afastado do Senhor, entrega a sua vida a Ele. Você não precisa, você quer ir para a igreja, você vai, mas você não precisa.
Você pode entrar no seu quarto, seja onde for. Você crê que existe o Espírito Santo? Aí as pessoas vêm se colocar no lugar de Deus. O que Jesus falou? Que adorará, chegará o tempo que adorará em todo lugar, não precisará ir em Jerusalém. Se quiser ir na igreja, vai. Se não quiser, não vai. Porque para poder entrar dentro da igreja e viver uma hipocrisia dessa, é melhor nem ter igreja. Nem ter igreja. Quando aqueles homens pregavam a palavra de Deus e tinha alguém igreja, Jesus fundou alguma igreja por acaso? Milagres e sinais acontecia. E eles entendiam que Deus estava naquele lugar. Será que Deus está neste lugar? Agora, nós estamos vivendo os últimos tempos. As pessoas estão pregando prosperidade financeira. Você vai levar o que você tem para o céu? Tem líderes que é isso, não tem outra coisa, gente. Eles só falam de dinheiro. Riqueza é para eles. É carros e carros. Ostentação dentro da igreja. É isso que está acontecendo. Quanto se vai cobrar para cantar? Não precisa ter cantor nenhum. Não precisa fazer aquela regra. 3 músicas, palavra, isso, aquilo. É o Espírito Santo que vai fazer ou não é? Senão é o homem que está fazendo. Temor a Deus é respeitar a palavra do Senhor. É praticar ela e obedecer. E os hipócritas não estão fazendo isso. Jesus falou bem claro. Obedeça o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Mateus 23. Leia. Serve para hoje claramente. Vai entrar no céu? Será que você vai entrar no céu com toda a sua riqueza? Hein? E essas igrejas milionárias? Quer aparecer, dizem que faz alguma coisa, mas é hipócrita. Na verdade, fazem nada. Ah, dão cesta básica. Ah, faz isso, faz aquilo. Mas olha a hipocrisia dentro da igreja. Para que um templo de milhões? Poderia ter 20 células. Seria melhor. Ide por todo mundo e fazer discípulos, né? Vão desenvolver pessoas. Vai pregar na praça, no hospital, vai em todos os lugares. Bom, quero encerrar essa live. É isso mesmo. Não vou voltar atrás de uma palavra que eu falei. Não estou falando aquilo, não estou inventando. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, gente, cada um vai dar conta de si. Cada um vai dar conta de si. Coração duro. Por isso que Deus não revela. Está aqui a palavra que eu li para você. Mateus. O véu. O coração duro. Então a pessoa não se converte porque Deus não permite. Por causa do coração duro. Então ela vai ficar doente, morre doente. E olhe lá se vai ser salvo. Tá bom? Aqui eu encerro essa palavra. Certo? Em nome de Jesus. Receba essa palavra. Certo? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.